Copucci. Boa noite, amigos e amigas do Boteco dos Guris. Mais uma edição do nosso programa. Estamos iniciando aí nesta quarta-feira, dia 11 de setembro de 2024. Um abraço especial aí pro pessoal que nos acompanha. Mandar para dois amigos aí. Dessa forma vai para todos, né? O Henrique Brau e o Eloy Lázaro, que nos acompanham sempre aí. Um abraço para vocês, um abraço a todos os amigos que nos acompanham aí no Boteco dos Gurias. Hoje eu e o Beto, né? O Nico está se recuperando de uma cirurgia, mas está bem. Semana que vem já deve estar com a gente aí. Vamos aos nossos parceiros aí, então. Telesat Segurança Eletrônica. Empresa com mais de 30 anos no ramo da segurança eletrônica, com profissionais qualificados e produtos de alto padrão. Assim trabalha a nossa empresa. Estamos ao seu dispor para um orçamento gratuito. Fones 3522-2351 e o 99136-8847. Temos também a Barbearia Miro e Filho. Um abraço lá pro Cici, pro Bruno e toda a equipe deles lá. Barbearia Miro e Filho, um excelente local aqui em Erechim para você cortar o seu cabelo e a sua barba com aquele estilo como era nas antigas barbearias, né? Agende o seu horário com o Mestre Cici e sua equipe. Fica ali na rua Campos Sales, 393, no fone 99963-6020. E também temos aí o Beto Gravações, Mestre Beto. Oi. Ele é mestre em converter seus vídeos antigos de VHS para DVD ou pendrive, né? Não perca os seus melhores momentos da vida aí. Guarde seus vídeos aí com Beto Gravações. Telefone 99101-3948. Boa noite, Betinho. Cumprimente nossos amigos aí. Boa noite. E já pode dar início também com o seu Atlântico Futsal. Sim, senhor. Tudo que é de futsal. Tem bastante coisa. Boa noite para todo mundo aí. Vamos falar em bastante coisa aí. Futsal ali, o Atlântico, Ipiranga, Internacional, Grêmio. E um abraço para todo mundo aí que tá curtindo a gente aí. Continua dando essa força aí para nós, né, Figa, continuar fazendo um programa bem legal para vocês aí do Boteco dos Guris. Começando, Figa, posso começar já com do início, por favor. Futsal, começar do início. Início. Fazer um review, como dizem os amigos, né, um review, recapitulação da semana passada do Atlântico, apenas passando os resultados para vocês em uma rápida pincelada, né? Sempre bom dar uma pincelada nos resultados, né, Figa? Semana passada, na terça, venceu a equipe da Atlântico, jogou aqui em Erechim contra a equipe da Cercesa, venceu por 4-0, jogo válido pelo Campeonato Gaúcho Série Ouro, né? O Atlântico jogou com sua equipe principal, a Cercesa fez um jogo duro contra o Atlântico, não foi um jogo fácil não, todo mundo sabe, né, Fia, que ia tirar uma casquinha do Atlântico, não adianta, né? Não é fácil. O atual campeão da Liga, né? Mas venceu. Esse time do Galo incomoda, né? E um jogo bem nervoso, inclusive, bem... em alta rotação, né? Na quinta-feira, novamente jogou em casa, o Atlântico jogou contra a equipe da Cerca, de Casca, pela Liga Gaúcha. Aí entrou em quadra a equipe sub-20, né? E infelizmente a equipe do Atlântico acabou perdendo por 3-2, né? E jogou bem o segundo tempo, principalmente, né? Pressionou a Cerca a todo custo tentando segurar o resultado, o Atlântico atacando. Foi praticamente meia linha o segundo tempo, né? Mas o Atlântico não conseguiu pelo menos um empate aí, né? O treinador Paulinho Sanaluva treinando a mil essa equipe do Atlântico, tanto a adulta quanto a sub-20, porque o treinador o Vanildo Neto está com a seleção brasileira lá no Uzbequistão, já faz quase um mês que ele está fora. Que país é esse? Uzbequistão, vai ser a Copa do Mundo. Uzbequistão. E vai começar agora dia 14, daqui a pouquinho eu falo da Copa do Mundo, está para começar dia 14. Então o Atlântico perdeu por 3-2 na Liga Gaúcha, né? E aí o que eu vou te dizer? Deixa eu ver. Sábado daí teve mais um jogo, né? Contra o Esporte Futuro. Foi pela Liga Nacional, né, Figa? A última rodada da primeira fase, né? Atlântico venceu por 5-1 e garantiu o quarto lugar, né, Figa? Porque ele precisava pelo menos do empate, né?
do empate, o empate ainda é perigar por causa da questão de saldo, né? E não é que no outro jogo fica assim, um jogo que interessava o Atlântico, Praia Clube contra o Brasília se confirmou o que eu suspeitava. O que tu suspeitava? Praia Clube vai meter um balaio nos caras e o Atlântico, se empatasse, podia ficar fora pelo saldo. Praia Clube fez 15-1 no Brasília. Ah, não, isso aí. 15-1 em Brasília. Olha, tá parecendo o isso. Xuxo, né? Se o time do Brasil não fosse tão ruim, com todo respeito ao Brasília, eu achava que era Xuxo, mas não é. O time tanto é que foi rebaixado para a Liga de Acesso, né? A equipe do Brasília. Então perdeu por 15-1, o Atlântico, como venceu, ele garantiu o 4º lugar. Vai enfrentar a equipe do Santo André, filho. Eu vou te dizer uma coisa. Isso aí é chave de porta e cadeia, viu? Porque é jogo complicado, não só por ser um time paulista, mas sempre, sabe, é um time enjoado, a equipe do Santo André, né? Jogos de ida e volta. Após a Copa do Mundo, agora durante a Copa do Mundo, de 14 de setembro, agora 6 de outubro, para a Liga Nacional, né? A Liga Nacional vai parar. Então, o Atlântico, os jogos devem ser lá pelo dia 10, 11 de outubro, né? Calculo eu. O Atlântico pela Liga Nacional, após oitavas de final. O Atlântico vai pegar o Santo André. Santo André inteiro. Deu todos ali? Tem os confrontos aqui, ó. Tu tem ali? Deu aí. Fica isso que ele então, as oitavas de final aí pela Liga Nacional de Futsal. Cascavel e Pato. O Pato decide em casa. O Moarama e São José de São Paulo. São José decide em casa. Campo Mourão e Praia Clube decide em casa. Marreco e Joinville decide em casa. Santo André e Atlântico, nosso galo decide aqui no Caldeirão. São Lourenço e Magnus, o Magnus Cachorrão decide lá lá em Sorocaba com o Sidoval Guedes e o Silva Neto. E a equipe, exatamente. Um abraço para eles lá. Depois o Minas contra o Carlos Barbosa, a CBF define em casa. E o Corinthians contra o Jaraguá. Jaraguá define em casa. Essas são as oitavas de final da Liga Nacional 2024. Exatamente. O Atlântico ficou em quarto, mas pegou um adversário, meu ver, duro aí, né? Meu ver aí... Será, né? Mas faz o primeiro jogo lá, decide aqui, mas é sempre... Santo André. É sempre jogo enjoado, né? Contra essa equipe paulista, né? Pelo Santo André... Quando vem aqui, ou joga lá é dureza, né? Então, e aqui também, não tem jogo fácil, né, Figa? Eu acho que o único confronto que eu acho que tem um grande favorito é o Magnus, né? Os demais confrontos, eu vou te dizer, que agora é outro campeonato, a gente sempre fala, né? Outro campeonato é mata-mata, né, Figa? Ida e volta, esquece a primeira fase, Tio, né? só te interrompendo aqui, tem os 3 amigos já chegando aqui com nós, né? Opa! Aí, tá. Então nós temos o Eduardo Rega, o Dado. Opa! Temos aí o Leandro Tchequete, boa noite, gurizada, boa noite, Leandro, boa noite, Dado. O Deco também. O André Palhosa, boa tarde, André. Deco. E o Leandro Sequete Nico, tá atestado? Não, pior é que não tá atestado. Não tá atestado, mas ele fez uma não. cirurgia, está se recuperando, tá bem, tá tranquilo, tá em casa, descansando. Não pode se mexer muito, não pode nem dirigir. Mas quarta-feira que vem, falamos com ele, quarta-feira que vem já deverá estar retornando às nossas atividades aqui no Boteco do Uri. Tá contigo, velho? Vamos continuar então aqui no futsal. Então, tivemos, eu vou seguir meu trajeto aqui, né? A Copa RS, tivemos segunda passada, a Copa RS não, a LNF Talentos, né? A Liga Nacional Sub-20. Teve a última rodada aqui num jogo que eu peguei uma parte do segundo tempo, o Atlântico perdeu para o Magnus 5-4, mas 2 equipes já estavam classificadas, né, para as oitavas, né. O Atlântico vencia até uma certa altura, até quase o final 4-2, desperdiçou um pênalti quando estava ganhando 3-1, mas enfim, seria mais uma vitória para o aspecto moral, né, fica de psicológico, dar uma força para a gurizada, né. Sim. Mas jogaram bem contra o Magnus, é uma das equipes favoritas. Foi quanto esse jogo? Foi 5-4, o Magnus venceu por 5-4. Parelha coisa. O Atlântico, quando vencia por 3-1, teve um pênalti para fazer 4-1, desperdiçou. Aí chegou a fazer 4-2, aí no final a Magnus virou para 5-4, né? Então, enfrentou de igual para igual, uma equipe, a meu ver, uma das favoritas para o título, né? A equipe do Magnus, né? Contra o LNF Talentos. Vai ser, então, os 16 classificados, vai ser um sorteio só, não tem já sorteio, o chaveamento pré-estabelecido. Vão ser 16 equipes num pote só, vai ser feito o sorteio dos 8 confrontos, né? Então, não vai ser primeiro com 16º, segundo, vai ser sorteio. Sorteio mesmo. 16 classificados, vão tudo num pote e vai ser feito... Seja o que Deus quiser. Os 8 confrontos os 8 confrontos das oitavas de finais. Teve então, eu não me lembro qual do jogo foi desse aí da semana passada agora, porque é tanto jogo, fica. No intervalo teve uma homenagem ao atleta Chape, né? Que eu me surpreendeu os números do Chape, né? No intervalo lá o Júlio Brandani, mais o doutor... Tá indo para a Arábia? Tá indo para a Arábia Saudita lá...
Inclusive o Joinville, falar em Arábia, está perdendo também o atleta Fernando para a Arábia Saudita também. Aí os caras vêm aí, pagam a multa, né, filho, e leva, né? Paga a multa e leva os caras. Tá formando uma liga árabe muito forte lá. Pelo menos o nome desses times agora, que nem o Atlântico, os outros times aí, botaram uma multa. Então o clube recebe alguma coisa. Né? Tem algum resguardo. Eles não pagavam nada. Tem algum resguardo já da questão da multa rescisória. Só para repor o jogador, agora nessa época do ano, né, filha? Estamos quase a metade de setembro, é muito difícil, né? Tu conseguir contratar jogador nessa época do ano, né? Foi importante o Atlântico que tem a sub-20, né? Alguns guris bons ali que já estão sendo aproveitados e outros que vão ser aproveitados, né? Vai chegar o momento que ele vai ter que botar a gurizada a jogar o Saranduva, né? Porque tem 2 jogadores que estão fora ainda, o Wagner e o Vilela, né? A gente sabe o Eric só volta ano que vem, então o Atlântico está bem curto, né? O grupo deles. Agora perdeu o Chape, né? Então, como eu estava dizendo, o Chape no intervalo de um desses jogos da semana passada, que é tanto jogo, né, Figueiredo? Não me lembro qual desses jogos, no intervalo recebeu uma homenagem de placa de 115 jogos e 82 gols o Chape no Atlântico. Eu não esperava os números dele fossem tão altos assim. Em 115 jogos fazer 82 gols, realmente é um dos maiores artilheiros, com certeza, da história do Atlântico, né? O atleta Chape, que tenha muita boa sorte lá e se dê bem lá na carreira, agora em diante, agora depois de 3 temporadas aqui no Atlântico, né? Falando agora da Copa Sul, que o Atlântico Figueiredo estreia hoje na Copa. A Copa Sul está sendo realizada, vamos devagar aqui, que é muita coisa aqui. Só não podemos atrasar muito. Sim, sim. A Copa Sul. Não, estamos aí na parada, até às 10 horas o programa hoje. Não, tranquilo. Copa Sul está acontecendo agora em Carlos Barbosa, né? Campeão dessa Copa Sul aí, ele vai disputar, só para abreviar, né? Ele vai disputar, vai fazer contra o desafio dos campeões, ele vai disputar contra o campeão do Nordeste. Aí sim, quem vencer essa disputa vai ter uma vaga para a Supercopa do ano que vem, né? Que dá direito para a Libertadores. Está acontecendo essa semana, começou ontem e vai até sábado aí em Carlos Barbosa. A Copa RS, o Atlântico estreia hoje, falando dos jogos que o Atlântico tem. Realmente uma maratona de jogos aqui, o Atlântico tiveram que refazer a agenda aqui, pelo que eu vi, né? Joga hoje enquanto o Figueira, lá em Tupanciretã, Figueira. Eu andei pesquisando as distâncias, sabe que eu gosto de pesquisar essas. Em torno de 300 e poucos quilômetros daqui, fica. Longe. Então, vai ter que intercalar o sub-20 com o adulto. Eu não sei como é que vai ser essa logística do Atlântico. Como é que vai se virar aí o Atlântico com tantos jogos, né? Então, daqui a pouco, às 20 horas, estreia da Copa RS lá em Tupanciretã com a equipe do Figueira. Amanhã vai para Uruguaiana, fica. O Atlântico vai estar em Uruguaiana contra o Uruguaianense. Lá na fronteira. Lá na fronteira, às 20 horas, pela Liga Gaúcha. Aí sabe Deus lá que equipe vai jogar. Não sei se é sub-20 vai misturar, vão ter que se virar, né? Não vai ser fácil. Sexta-feira, fica, entra em quadra de novo, às 20 horas, em Cerro Largo, pela Liga Gaúcha, né? Fora também, lá em Cerro Largo, né? E sábado, para dar fechando a maratona, sábado, às 20 horas, joga aqui no Caldeirão do Galo contra a Universidade Federal de Santa Maria, pela Série Ouro, né? É o último jogo do Atlântico na primeira fase. Veja só, fica quarta, quinta, sexta e sábado, 4 dias seguidos de jogos. O Atlântico vai ter que se virar e tudo distâncias longas, né? Já que estamos, acho que em 5 competições, né? Distâncias longas. Tu vê, Tupanciretã, depois vai para Uruguaiana, Cerro Largo e sábado joga aqui em Erechim. Para fechar, Copa do Mundo começa sábado agora no Uzbequistão. Eu não esqueci esse nome nunca mais, filho. Eu decorei esse nome. De 14 agora de setembro a 6 de outubro, o Brasil caiu na chave da estreia contra Cuba, sábado, né? Depois tem Croácia e termina com a Tailândia, né? Os 3 jogos do Brasil, dias 14, 17 e 20, agora de setembro, os jogos da primeira fase do Brasil. Para fechar agora mesmo, Campeonato Brasileiro de Futsal, definiu os seus 2 semifinalistas, né? As 2 semifinais. Iesco, aquele carazinho, vai enfrentar Podi do Rio Grande do Norte. E na outra semifinal, Sport Recife e Fortaleza, né? Que Fortaleza eliminou o Concórdia em 2 vitórias, né? Lembrando que o campeão e vice do Brasileiro de Futsal vai disputar a Supercopa o ano que vem, né? Que dá uma vaga para Libertadores. Ufa, por enquanto é isso aí. Futsal é isso aí. Futsal, então por nós enquanto, vamos é isso aí. passar de imediato para o nosso canal Ipiranga. Atlético 0, Ipiranga 0. Quer começar, Beto? Olha, tu assistiu esse jogo? Sim, grande resultado do Ipiranga, assisti. Grande resultado do Ipiranga. Eu esperava mais do Atlético, bem sincero para ti. O bicho não é tão grande como eu esperava que fosse, né? O Atlético, né? Não que foi um jogo fácil, né?
Mas o empate foi um grande resultado, né? Pena que no primeiro jogo aqui o Atlântico não conseguiu vencer a Ferroviária. Mas agora nessa fase final, Figa, não tem adversário fácil, né? Não tem, é tudo jogo difícil. Então, eu acho um bom resultado o Atlântico, né? Não perdeu, pelo menos. Tem um jogo agora contra a Londrina, que é de sábado, que é às 16h30, né? Fundamental uma vitória. Só se o Ipiranga vencer, Figa, ele tem grande chance. Ele vai ter 2 jogos em casa depois contra a Londrina e a Atlético. E ele tem grande chance, ganhando o Londrina agora, de decidir em casa a sua classificação. Né, então, o que tu achou do jogo? Esse jogo aí eu assisti tudo, fui lá em São João del Rei, né? O Canário trouxe um ponto importante de lá, né? No primeiro tempo, gente, bem equilibrado. O Atlético com mais posse de bola, mas sem criar aquelas oportunidades reais de gol. Somente num chute forte ali do Torrão, né? Sim. Uma bela defesa do goleiro Alan. Então o primeiro tempo foi bem equilibrado. Como diria o teu amigo Lauro Quadros, foi um domínio estéril. Não resultou em nada. É um domínio estéril, né? Os dois times do primeiro tempo aí bem na marcação, com o Ipiranga muito bem postado, a zaga bem, o meio do campo fechadinho, né? Mas também não teve criação, né? Não teve criação e não teve oportunidade do gol, né? Mas aí, Beto, o Jonathan Ribeiro, neste jogo pelo lado direito, como nós tínhamos falado no programa anterior, eu falei que o Jonathan Ribeiro no jogo anterior estava pelo lado esquerdo, ele rende muito mais pelo direito. Nesse jogo, ele estava pelo lado direito com o apoio do Gedeilson, né? E ali foi criado umas 2 ou 3 oportunidades aí, mas sem aquela conclusão real a gol, né? E aí o Fabrício foi pelo lado esquerdo. Mas o Fabrício pelo lado esquerdo não rendeu, ficou totalmente fora do jogo, né? E o meio campo aí também com o Caio Melo, Tadei e o Shoa não criaram aquelas jogadas que precisaria para os atacantes. O segundo tempo, né, saiu o Tadei e aí entrou Mirandinha para dar mais velocidade no meio e tentar chegar ao ataque. O Ipiranga melhorou bem, viu? Voltou bem na segunda etapa aí. E foi superior ao Atlético, na minha opinião, Beto, no segundo tempo. Com 6 minutos de jogo do segundo tempo, o Canário fez um gol anulado por impedimento, né, por poucos centímetros, no detalhe. Também teve um belo chute de Jonathan Ribeiro aí, numa excelente oportunidade do gol. Mas o importante foi que o Canário aí segurou o empate lá, um grande time também do Atlético, e trouxe aquele ponto importante, né, para casa. O próximo jogo, como o Betinho falou há pouco agora, é sábado contra o Londrina, lá no estádio do Café. Se o Ipiranga ganhar do Londrina lá no sábado, encaminha muito bem. Começa, vamos dizer assim, começa a encaminhar a sua classificação para a Série B 2025. E praticamente elimina o Londrina, né? Precisa ganhar lá. E praticamente elimina o Londrina. O Londrina perdeu os 2 jogos. Eu acho que dá. Eu acho que dá para nós ganhar lá. Dá para ganhar. Vai ter que como jogar falar pra ganhar, agora. né? Não tem jogo fácil aqui. Não, jogo fácil não tem, né? Tanto é que a Ferroviária suou para ganhar sofreu muito para ganhar do Londrina. Do Atlético, né? Não, do Londrina. Do Londrina. Até que o resultado da Londrina estava ganhando 2-0. segunda rodada aqui, né? Dessa fase aí. O Atlético e Ipiranga, 0-0, como nós falamos. A Ferroviária ganhou em casa de 3-2 do Londrina, mas chegou a estar perdendo 2-1 por 2. O Londrina esteve na frente por 2 vezes, hein? Exato. O 1-0 e o 2-1. E o Atlético, a Ferroviária conseguiu virar, né? Virar esse jogo aí e acabou ganhando do Tubarão por 3-2 lá na Fonte Luminosa, né? Em Araraquara. Então, como o Beto acabou de comentar aqui, ó, a Ferroviária soou para ganhar do Londrina, hein? Porque o Londrina saiu na frente 2 vezes. 2 vezes lá na frente e o Ipiranga, a importância de ligar do Londrina sábado, além de fazer os 3 pontos, praticamente elimina o Londrina, né? E com 0 ponto, nada, ele só vai ter 9 para disputar, ele praticamente elimina o Londrina, né? Ficamos bem, né? E vai a 5 pontos. Ganha as 2 em casa. Vai a 5 pontos, ele tem 6 pontos para disputar em casa, né? Isso. Então o ideal é ganhar do Londrina. Na outra chave, o Botafogo da Paraíba, jogando em casa, empatou 0-0 com Volta Redonda. E no segundo jogo da outra chave, São Bernardo 2, Remo 2. Aí sim, nesse jogo... O Remo jogo... chegou a abrir 2-0. Nesse jogo eu estava ganhando 2-0. 2-0, mas o Tigre, chamado lá São Bernardo, buscou o empate aos 39 minutos do segundo tempo, no chute do Cauã Jesus, mas com esse nome, né? Tinha que fazer o gol, né? Não, mas aí... Cauã Jesus, de longe, matou o goleiro Rafael. Sim. Então foi 2-2.
Vamos fazer a classificação atual, então, Betinho. Grupo B, nós temos o Volta Redonda com 4 pontos, Remo 4 pontos, Botafogo da Paraíba com 1 e o São Bernardo com 1. Tá? Esse grupo tá parelho, quer dizer... tem 2 lá com 4 e 2 com 1. Mais ou menos. Né? Parelho pelo não múltiplo, né? Não múltiplo. Porque agora até a próxima rodada... Bom, depois a gente vê o jogo. Vamos entrar. O grupo C, o grupo do Ipiranga, nós temos o Atlético com 4, a Ferroviária com 4, o Ipiranga é o terceiro com 2 e o Londrina está com 0. Na classificação geral, hoje o Ipiranga seria o quinto da classificação geral e estaria fora da Série B hoje, tá, Beto? Então, assim, o primeiro Volta Redonda com 4 pontos, né? O Remo é o segundo com 4, o Atlético é o terceiro com 4 e a Ferroviária é o quarto com 4. Esse hoje seriam os 4 que iriam para a Série B. O Ipiranga está em quinto com 2 pontos. Então estamos ali, ó. Estamos na briga. O ideal é ganhar e no outro jogo, Ferroviária e Atlético dá empate, né? E daí ficariam os 3 com 5 pontos, né? Eu vou te dizer para ti, Beto. Ficaria perfeito. Aí tá como o grande Figueiredo falando uma vez para mim. Aí vai estar como o diabo gosta. Viu? Eu não quero nem saber do outro jogo, eu quero que o Ipiranga ganhe. O resto depois. Tem que se preocupar, depois vamos ver o que aconteceu. Até porque eu acho que é domingo o jogo, eu acho que é no dia seguinte o jogo. É na segunda-feira. Na segunda, Ferroviária. A próxima rodada, então, que o Beto está falando aqui, ó. No sábado, às 16h30, Londrina e Ipiranga, lá no Paraná. Também, às 17h30, ali temos o São Bernardo e o Botafogo da Paraíba. Depois nós temos no domingo, às 18h30, Remo jogando em casa contra o Volta Redonda. E na segunda-feira, às 20 horas, Ferroviária jogando em casa contra o Atlético. Torcendo por um empate aí, né? Torcendo por um empate. Sempre, todo empate é bom, né? Nós precisamos, Beto, precisamos com certeza ganhar esse jogo do Londrina. Esse jogo do Londrina é importantíssimo. Ó, assim, ó, dá aquele alento e abre as portas para nós ir para a Série B, né? Porque depois nós temos 2 jogos em casa. Né? 2 jogos em casa. Né? De novo com Londrina. Londrina de novo e o Atlético. Eu vou te dizer. E terminamos contra a Ferroviária lá em Araraquara. Mas lá esse jogo, o último jogo lá com a Ferroviária, nós vamos ter que estar com a vida mais ou menos decidida, né? Não vai dar para contar muito lá, né? Não vai dar para contar muito lá o último jogo. Tem que cuidar aí, né? O ideal. Senão... Tu vai me chamar de louco, mas se der empate nesses 2 jogos, não tá ruim pro Ipiranga, viu? O Ipiranga empatar com o Londrina e outro jogo de empate, não tá ruim, porque os 2 iriam para 5 e o Ipiranga iria para 3, né, filho? Não me gusta muito o empate. Mas não é ruim, filho. Não me gusta. Não, claro, vai jogar para vencer, lógico. Mas eu digo assim. Não me gusta muito. Mas se der empate, fica nos 2 jogos, nós vamos vai ter o que? Ferroviária Atlético com 5 e Ipiranga 3, né? E o Ipiranga vai ter 2 jogos aqui. Mas não é ruim ainda. A coisa ainda fica meia. Não é ruim, filho. Eu gostaria, né, que o Ipiranga ganhasse lá de Londrina. Vamos torcer para isso. Vai lá para ganhar. Claro que tem. Tá? Tem sim. Tem time para ganhar. Então vamos torcer para o Ipiranga. Aí. Porque o que eu vi do Londrina, como é o caso do que é o próximo adversário, ele joga e deixa jogar. O Londrina é um sistema defensivo. Mas ele melhorou bem, não é aquele time que levou 4 de Ipiranga, hein? Não é, só que um time é mais aquele time, hein? Só que os 2 jogos do que eu vi do Londrina, olha, defensivamente eles não são grande coisa, filho. Eles jogam, mas atrás fica bastante desvanecido atrás ali. Eu penso o seguinte, tem que ganhar lá. Não, claro. Abre os caminhos. Coloca a luz no caminho do Ipiranga. Sim. O Beto já pensa em empate. Não, eu digo, se não conseguir vencer... Menos ruim. O empate é menos... A derrota sim complicaria bastante. Não, a derrota não. Então, vamos torcer aí, né? É no sábado, né, que eu falei? É sábado, 16h30. 16h30. Vamos torcer pro Ipirangão aí para ver se conseguimos deixar assim bem encaminhada a Série B. Isso aí. De imediato, Betito, vamos pro Grêmio? Vamos lá, vamos pro Grêmio. O que está acontecendo com o Grêmio? Então, os 2 times não estão jogando. Não estão jogando, né? Então... Mas a gente tem algumas notícias aí, né? Sim. O Grêmio, por exemplo, recebeu uma proposta aí para a SAF, né? Que é a SAF é aquela sociedade, né? Sociedade para transformar o time, né? De acordo com informações divulgadas pela jornalista Larissa Cacheta, da TV Foco, revelou que no canal do YouTube, que o Grêmio tem recebido uma proposta de 1 bilhão. 1 bilhão para se transformar em sociedade a nome de futebol.
ainda neste ano de 2024, tá? Eu não sou muito de Eu acordo, tenho tá? 10 pés atrás desse negócio de... A transformação para a SAF já foi adotada pelos clubes, como a gente sabe, né? Cruzeiro, Botafogo, acho que o Bahia também é. Mas que resultado prático deu até agora? E é vista como uma solução para times que estão em crise financeira. No entanto, o Grêmio possui uma estrutura financeira sólida no momento, né? Dívidas menores em comparação aos outros times aí, né? É um grande clube de futebol, o que faz com que a proposta gere um intenso debate ali entre a diretoria, entre os torcedores. Eu sou contra no momento, eu sou contra. Nesse momento o Grêmio não precisa de SAF. Pelo que eu vi até agora, tu veja só que resultado prático deu até agora essas equipes que estão com SAF. Né? Cruzeiro, o que aconteceu com o Cruzeiro? O que está acontecendo com o Cruzeiro? O Vasco a gente viu, né? Absurdo, né? O que aconteceu com o Vasco, desfez, né? Teve que desfazer. Então, quer dizer, não sei que resultado prático até agora deu essas SAFs aí, né? Ninguém. Eu não vi explicação. O Grêmio foi contra desde lá quando começou a surgir. Eu também não. Eu não me lembro se o primeiro time, eu acho que foi, né? O primeiro time no Brasil foi o Cruzeiro com o Ronaldo, né? Acho que sim. Que foi a primeira SAF no Brasil. Acho que foi o primeiro. E não me gusta muito. Curitiba também tá. Não gosto muito. Curitiba também tá com SAF lá, então quer dizer. Eu acho que o Bragantino também é. Não, o Bragantino tem lá é Red Bull, cara. É a Red Bull, tá certo. Inclusive, falar em Bragantino, tem a notícia que aquele atacante Elinho, que ele era do São Paulo, se não me engano, ele está lá. Tem uma proposta lá me esqueci agora meu HD aqui, é para um time aí, não me lembro qual time da Europa. 15 milhões de dólares. E está praticamente acertado. Olha, é grana, hein? Está em torno de 85 milhões, eu vi, olha, para esse jogador Elinho, que negócio vai fazer o Bragantino. E não é tudo isso, né? Vamos falar a verdade. Não é para tudo isso aí. 15 milhões de dólares, achei um valor meio, né? Como negócio é um negócio. Eu não estou lembrado para que time fica aquele. Mas enfim, ele vai para um time da Europa, não sei se é da Ásia. 15 milhões de dólares, olha, vou te dizer. É grande. Seguindo aí no tricolor gaúcho, né, nós temos aí uma notícia sobre o Soteldo, né? Agora nessa reta final do 2024, será de muitas definições para o Grêmio, né? E a situação do nosso Soteldinho, que nem diz o cara que transmite o jogo, Soteldinho, 27 anos, é uma das situações que o Grêmio vai ter que definir. Na briga aí para deixar os arredores do Z4 aí, entregar e tentar disputar uma vaga na Sul-Americana, na Libertadores, o tricolor conta com um bom desempenho do Soteldo ainda, né? O camisa 7 deverá ter o seu caminho em 2025 resolvido até dezembro agora, né? Ele é emprestado pelo Santos até o final desse ano, né? Tem opção de compra, o Grêmio tem opção de compra do Soteldo, né? O valor é alto, né? É cerca de 5 milhões de dólares, em torno de 28 milhões de reais. Mas até o momento, conforme apuramos aí, a direção gremista ainda não pensou no assunto, deixa passar mais um tempo aí. Diego Costa deve voltar a jogar hoje, jogou hoje, né? Jogou já tarde pela copinha lá no campo de treinamentos. Quem que houve lá que fechou o pau? Deu um arranca-rabo no finalzinho lá, o Juventude venceu o Grêmio 1-0, eles pegou no pescoço lá com o jogador do Juventude, que é o sub-20 deles, né? Acabou sendo expulso lá, né? Então, jogou ele, jogou o Natan, o Fernandes, jogou 4, 5 jogadores que estão no grupo principal, né? Mas assim, pelo que tu sentiu, ele tá bem, preparo físico, tá eu peguei. Tá em condições de jogar? Ele colocou exatamente, o Renato botou para ele retomar o ritmo de jogo, né? Mas eu não sei esse tipo de jogo, qual é o comprometimento do jogador para jogar um jogo ali, praticamente sem público, sabe? Jogar a copinha, eu não sei qual é a motivação que eu teria motivação para jogar todos os dias. Com a grana que eles jogam, que eles ganham, eu jogaria como diz o Guerrinha, né? Eu, por 50 mil por mês, às 6 da manhã, eu varo todo o Beira-Rio de cima a baixo. Eu varo toda a volta do Beira-Rio. Então, quer dizer, sempre você fala em motivação, então, quer dizer, a copinha botou para movimentar eles, né? Faz tempo que estão fora aí, né? E o Diego estava machucado, né? Tava machucado, né? Médico, então, para dar aquela recuperação aí. Exato. Nós tivemos aí no Grêmio uma notícia ruim, né? Que o lateral Fábio, lateral direito aí, teve diagnosticada a lesão de grau 1 no adutor da coxa direita. Por enquanto não conseguimos saber aí e nem foi informado quanto tempo vai ficar parado o lateral Fábio, que vinha bem, né? Será que é a lesão ou aquelas miguinhas? Lesão de grau 1 no adutor da coxa direita. Será que não foi a lesão, aqueles 2 pênaltis lá que ele fez? Eu fico muito com o pé atrás. Quando o cara... E tu teve uma certa razão, porque eles não falaram em tempo de recuperação.
Pois é. Então... Aí ficamos assim, né? porque aquele jogo ele cometeu os 2 pênaltis lá contra o Atlético Mineiro, né? Então eu não sei se não foi esse. Mas eu defendi ele, eu acho que ele não teve culpa nos 2 pênaltis. Eu comentei no outro programa. Ele estava num mau dia, né? Não teve. Como diz o grande filósofo Renato Portaluppi, tem dia que é noite, né? Né? Então... Internoite que é noite também. Mas esse tipo de coisa, eu já vi várias vezes essas migué aí, o cara tá machucado, depois de uma má atuação, assim, má atuação. Foi colocado na conta dele, né? Os 2 pênaltis, né? Que ele fez, né? E foi, né? Obviamente, os 2 pênaltis. Não, os pênaltis foram, só que eu acho que ele não teve culpa, assim, uma bola bateu, a outra nem foi falta pra mim, como eu comentei na quarta-feira passada. Sim. Mas enfim, dizem que tá machucado. Essas lesões formando aí. misteriosas. A Lourdes Ben mandando aqui, tá nos ouvindo. Quem? Lourdes Ben, por acaso, é minha irmã, né? Um abraço, Lourdes, obrigado. Um abraço, obrigado pela audiência. Obrigado pela acompanhar nós aí. Com relação ao Grêmio, o Grêmio só volta a jogar domingo agora, né? Dia 15 de novembro, às 16 horas, contra o Bragantino, lá no estádio da Abichedite, pela 26ª rodada. Pedreira. Resultados da 25ª rodada, que foi a passada, então, o Cuiabá ganhou de 2-1 do Criciúma, o Botafogo 2-0 no Fortaleza, isso um jogão, hein, Beto? Eu assisti esse jogo, foi um jogão. O Grêmio que estava ganhando de 2-0 do Atlético levou a virada, 3-2, que não pode acontecer, já falamos disso. Sim. Cruzeiro ganhou em casa do Atlético Goianiense 3-1, fez o dever de casa. Corinthians, surpresa para mim, Beto, fez 2-1 em cima do Flamengo, na Arena... jogou em casa, né? Neoquímica, jogou em casa. Mas, pela análise dos times, o Flamengo deveria ter ganhado esse jogo. Mas o Flamengo não vem bem, né, filho? Tá oscilando muito. O seu Tite lá não oscilando muito. Não tá conseguindo acertar o pé aí, o Tite. Claro, tem muitos jogadores lesionados também, né? Claro. Tem que contar isso aí também, né? Também temos aí o Bragantino ganhou de 2-1 do Bahia, o Bragantino ganhou em casa, que é o Bragantino que o vai jogar domingo. Fluminense foi 2-0, fez 2-0 no São Paulo. Recuperando o Fluminense aí, né? Recuperando. O Palmeiras fez 2-0 no Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Sim. O Internacional aquele jogo, jogou muito bem contra o Juventude. Sim, que nós fez 3-1 contra o Juventude. Se recuperou um pouco daquela toca do Juventude Internacional. E o Vasco da Gama 1-0 no Vitória. O Vasco ganhou fora de casa. Então, assim, a classificação atual do brasileiro, vamos lá. Botafogo está com 50, Fortaleza 48, Palmeiras 47, Flamengo 44, os 4 primeiros. Cruzeiro 41, São Paulo 41, Bahia 39, Vasco 34. Esses seriam os 8 primeiros agora, né? Depois nós temos o Atlético Mineiro em nono com 33 e o Internacional é o 10º com 32. Tem 3 jogos atrasados para fazer. Um vai fazer hoje. Vai fazer daqui a pouco às 7h30 contra Já vamos falar contra o Fortaleza. 7h30 mais conhecido como 19h30. O jogo perigoso, tá? Sim. E o Grêmio está em 15º aí com 27 pontos, né? 27 está a 2 pontos do primeiro. Tem que abrir o olho o Grêmio, primeiro na parte de baixo da porque tabela. os 2 próximos jogos do Grêmio é perigoso. Ele tem o Bragantino fora e põe o Flamengo em casa, né? É. O Flamengo não está bem, mas é o Flamengo, né? Então, eu fiquei triste com relação ao Flamengo com a lesão do Pedro, cara. Eu sou fã do Pedro. Se lesionou na seleção brasileira. Depois nós vamos falar dessa seleção. Se lesionou na seleção brasileira, né? Aí a 26ª, né? A 26ª rodada de 38, começa no sábado, né? O Atlético de Goiás pega o Vitória em casa, sábado, às 16 horas. É jogo dos que estão tentando fugir do rebaixamento. Exatamente. Tem o Atlético Paranaense em casa contra o Fortaleza, às 18h30. Bom jogo esse aqui, bom jogo. Depois também no sábado, às 21 horas, Botafogo e Corinthians. Botafogo joga em casa. Jogaço. Tá? No domingo, às 16 horas, o Bragantino pega o Grêmio joga fora. Palmeiras joga em casa contra o Criciúma no domingo também, às 16 horas. Juventude pega o Fluminense em casa, domingo às 16 horas. Outro joguinho aqui. Só jogo bom, hein, filho, essa rodada, hein? Bahia joga em casa contra o Atlético Mineiro no domingo às 18h30. Flamengo e Vasco no clássico carioca aqui, no domingo às 18h30, Flamengo jogando em casa.
Cruzeiro e São Paulo. O Cruzeiro joga em casa às 18h30. Pô, mas tudo jogo. E temos na segunda-feira, né? Aí diria um amigo meu que para mexer com os colorados, de segunda joga na segunda, né? Também mesmo, né? Não é assim, né? Falta duas para passar você. Esse que é o perigo, é Inter e Cuiabá. Inter joga em casa contra o Cuiabá Aí na que mora o perigo. segunda-feira às 20 horas. Aí que mora o perigo. Ah, O Inter joga fala em casa. desse jogo, Beto. O Inter joga em casa com o Cuiabá, mas joga hoje, né, Figa? Vamos falar do Inter antes hoje, acho que joga daqui a pouco. Sim, bom, então vamos falar então. do jogo do só estou vendo se tem algum recado a mais aqui da gurizada aqui. Então assim, nós temos o Internacional, que joga hoje, daqui a pouco, 19h30 no Beira-Rio, um jogo atrasado para a 19ª rodada. Betito, o que tu acha desse jogo? Olha, é um jogo perigoso? É perigoso, mas é perigoso para o Fortaleza também, né? O Inter tem que... Seria importantíssima a vitória para manter esse ritmo, essa recuperação que o Inter está tendo no campeonato aí. Aí a 35 pontos, se ele ganhar, ele sobe para 7º ou 8º, acho que é ali na tabela. Tem que aproveitar os jogos atrasados do Inter para se recuperar. Depois ele tem um jogo, eu não gosto de falar, né, vencível contra o Cuiabá, né? E o Inter quando joga esses times lá embaixo... Cuiabá é segunda-feira. Segunda-feira. Depois pega o São Paulo, lá. Aí vamos por três jogos. Aí tu quer ver. Aí tu quer Os ver. 3 jogos, né? Mas enfim, agora, um pouco. O Fortaleza é um muito bom time, está brigando pela liderança do campeonato, né? O Fortaleza está em segundo, né? Então é um time chato, um time enjoado. Então o Inter vai ter que mostrar, né? Tá sem o Wesley, que para mim é um dos melhores jogadores do Inter atualmente, né? Tá sem o Wesley, que está suspenso, o goleiro Rocher e o Borré e o Valência. O Valência ele pode ficar mais uns dias se ele quiser lá dar uma descansadinha. Ele desencantou ontem, né? Ontem ele fez o gol lá no seleção do Equador, né? Então o Inter está sem esses 4 jogadores, né? Mas vai ter que suprir a ausência deles, tal. Saiu de escalação agora há pouco, né? Vai jogar num 4-4-2 aí, né? O Inter, né? Joga com o Antony, Bruno Gomes começa... Não é jogo fácil, hein, Beto? Não, começa com o Antony, o Fabrício nem no banco fica, vai jogar, fica o Natan, Cauã Jesus, que é o Jesus também no Inter, e é goleiro ainda. Então começa jogando com o... Vamos ver se a memória tá boa. Antony, o Bruno Gomes continua improvisado lateral direita, os 2 zagueiros é Mercado, o Vitão e o Bernabé na lateral esquerda. No meio ele botou o Fernando, Thiago Maia e os 2 seriam meios, né? O Gabriel Carvalho e o Alan Patrick. E mais na frente o Tabata e o nosso glorioso Alário, Lucas Alário. Que é o que temos para o momento. Porque não tem outros, né? O Borré e o Valência estão fora, né? Então ele começa com o Alário e no banco ele tem o Ricardo Matias, aquele guri da base, e é o que temos para o momento. E o Inter apresentou ontem à tarde, Beto, 2 novos jogadores aí, né? Sim. Ontem, no meio da tarde, teve uma coletiva aí do Internacional, apresentando os 2 novos jogadores. O Brian Aguirre, o lateral direito argentino, de 24 anos, né? Vem do Lanús da Argentina. O único clube que ele jogou foi o Lanús aí, né? Tem contrato até 2027. O Inter gosta de fazer contrato de 3 anos, 4 anos, né, Beto? Mas esse cara ainda vai. Agora, tu fazer. O que eu fico meio assim, fazer contrato com o Borré da vida há 4 anos aí é complicado, né? Mas esse jogador aí, quase 8 milhões de reais, pelo que eu sou. 24 anos, né? Por metade do passe dele, quase 8 milhões de reais, foi, né? Ele deu entrevista, disse que está pronto para jogar. Inclusive hoje, se precisar dele, ele está disponível. Suaves prestações, né? Deve ter feito. E o jogador, o outro, o Cleiton, os 2 jogadores nunca vi jogar, sinceramente. O outro jogador eu também não. Outro zagueiro eu não conheço. Esse, né? Até o Aguirre é mais comentado. Eu vi no DVD, o Aguirre é mais DVD. Ele faz cada coisa no DVD, tu não tem noção. Filho. Mas ele chuta, toca, sai para até o Renato jogava bem. Não, mas eu estou ironizando, né? Eu estou ironizando. Vi cada jogada que eu me apavorei do cara. E o outro jogador, Clayton Sampaio, esse realmente eu não ouvi falar, tá? Clayton Sampaio, 24 anos, né? É revelado pelo Santos, estava no AVS, não é nosso jornal. Né? Não é não. AVS é um time do Porto, um time que subiu agora, né? Nesse ano 2024. O AVS, né? A primeira divisão, AVS. Contrato até final de 2028, 4 anos. Se jogar 20% do que eu vi no DVD, foi uma baita contratação. E também eu vi um comentário aí que o Bernabé, que tá jogando bem, né? Tu vê, na época me cudeu, o Bernabé não servia para nada. Pois é, só que o preço é o seguinte, compra em torno de 24, 25 milhões de reais. Já estão falando em renovar. Estão tentando prorrogar o empréstimo, mas eu não sei se eles vão conseguir, porque o valor do passe do direito federativo é em torno de 24, 25 milhões, eu vi. Isso aí o Inter não vai pagar, né?
Isso aí, então não vai pagar. Vai saber, Não, Beto, às vezes no momento Não, lá, não acredito. às vezes no Não. momento precisa. Copa Sul-Americana nós vamos deixar para a semana que vem. Isso é a semana que vem. Começa os jogos aí dia 17 do 9, tá? Sul-Americana e Libertadores é semana que vem, né? Vamos falar um pouquinho, Beto, daquele joguinho de ontem. Falta a seleção, nós Um falamos. joguinho, pois é. Hoje me estressei, cara. Eu fiz até um vídeo aí na minha página, JF Fatos e Boatos, pessoal, olha lá, eu me indignei. Falei tudo que eu tinha que falar sobre a seleção. Não estava nem assistindo a seleção. Quem não viu, veja. E ontem, e ontem eu resolvi assistir o jogo inteiro. Meu Deus, que Eu não vi todo o jogo. Que sofrimento. Mas enfim, vamos só puxar aqui os resultados de ontem das eliminatórias da Sul-Americana para a Copa de 2026, que vai ser no Canadá, Estados Unidos E México. 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 Imagina o movimento daquela fronteira Estados Unidos e México. Então, a oitava rodada ontem. Colômbia jogou muito bem, fez 2-1 na Argentina. Até o James Rodrigues fez gol, né? Fez o último gol dele de pênalti, foi, né? Foi de pênalti. Pelo pênalti. Mas jogou bem, hein, o James. Uma parte do jogo que eu vi, ele jogou bem. Jogou bem. E engraçado, na seleção da Colômbia ele joga, né? Agora, vamos falar aqui. No São Paulo não aconteceu, né? Vamos ver se tu vai concordar ou discordar. Tu sabe que aqui tu é livre para falar o que tu quer. Sim. A Argentina sem o senhor Lionel Messi é outro time. Mas no outro jogo ele já não estava. Inferior. Mas no jogo anterior ele também não estava, né? O que tu achou ontem? O Messi faz muita falta. Sem o Lionel Messi? O Messi faz muita A falta. Argentina se torna um time, não digo comum, mas a nível dos outros. Só o que Lionel tem diferença. Só que a vantagem da Argentina é que eles têm um conjunto muito, um ajuda o outro, sabe? O que não acontece com o Brasil, né? O Brasil, cada um joga por si, né? Então o Brasil não tem organização tática, né? Que a Argentina tem. Né? Não tem nada, na verdade. E falavam tanto uma época daquele escalão. Alô, Nico! Seleção brasileira? Tem nada. Falavam tanto do Scaloni, que o problema era ele, que não era ele que escalava o time, que treinava e tal. Mas eu vou te dizer, é um time organizado a Argentina. Ela compensa a ausência do Messi. Outra ela perdeu, ela vai perder uma hora, outra ela vai perder, né? É líder, Argentina, né? Eu não vou falar da classificação. Ela tá em primeiro. Mas assim, a gente sabe que a Argentina, na hora do pega... Eu assisti o segundo tempo. Na hora do pega... Escapou de levar mais, hein, Beto? Mas que eu digo, tem noite que é dia, né? Como é que é o Nana Neném? O Nana Neném também. Boa noite, Cinderela. Boa noite, Cinderela. Tem uma hora que tu tá no dia que não dá nada certo. O jogou muito bem, gente. Poderia ter feito... Se fosse 3-1 não seria nenhum exagero, tá? Outro jogo, o Chile perdeu em casa, 2-1 para a Bolívia. O Chile não está ganhando de ninguém, Beto. Esse jogo foi o Chile, aquele controverso gol do Vargas que ele fez com o jogador, o goleiro da Bolívia teria... Ele foi trocar bola, ele caiu, e eu não achei falta de fair play. Porque é uma decisão, minha opinião, que eu vi o lance, é aquela questão da fração de segundo. Tu vai saber se o cara tá dando miguelagem, o goleiro não tá, criticaram ele. Eu faria o gol também, se fosse eu. Porque como é que ele vai parar? Ele caiu... O goleiro foi sair jogando... ele trocou um passe. Caiu, sobrou a bola. Foi aquela fração de segundo, sobrou por não conseguir. O Vargas foi, até ele ficou um pouco em dúvida, né? Porque ele chegou na linha do gol, ele ficou... Aí pegou e chutou. Mas eu queria ouvir o comentarista, o narrador, falar na hora. Situação que está o Chile nas eliminatórias. Ainda vai, não vai fazer o gol, eles vão linchar ele lá depois do jogo. Né? E acabou a Bolívia ganhando o jogo ainda, né? Mas assim, logo depois, no lance seguinte, a Bolívia fez 2-1. Mas assim, eu concordo com o Beto. No gênero, número e grau. Como é que tu vai saber que não é ninguém do goleiro? Foi um lance muito rápido. O goleiro não resbalou, daqui a um pouco ele não se machucou. Poderia não ter se machucado. E dar um migué ali porque resbalou e viu que ia perder a bola. Eu não achei. Como é que o atacante, no caso, o Vargas, vai parar, ia saber? Ele foi para dentro do gol antes de chutar a bola para dentro da bola, cruzar a linha, ele deu uma pensadinha, deu uma olhadinha ainda assim e fez o gol. Mas aí não crucificar ele. Eu não crucificaria. Não, mas se ele chuta para fora ou para jogar, tu imagina, né? Jogando em casa, empilhado de jeito. Mas mesmo assim, os bolivianos foram para cima, né? No lance seguinte, eles fizeram 2-1. Sim. A Bolívia fez 2-1. Virou o jogo, Bolívia 2-1. E vou te dizer, o Chile tá mal ainda. Por isso que eu tô dizendo. É o último, acho. Na situação que tá o Chile, o Vargas ia deixar de fazer o gol. Equador ganhou do Peru em casa por 1-0. Gol de quem, Bequito? Gol de quem? Nem me fala, porque lá no Não, dá o nome completo, quem fez o gol do Equador. Ener. Ener Valencia. Eu quero que tu faça gol aqui no Inter, Ener Valencia. Quero que tu faça gol aqui, pô. Desencantou lá, né? Desencantou lá.
Saiu, ó, aplaudido, lá chamou, Valência! Não, lá na seleção ele Valência! é um dos principais jogadores lá no Equador, né? Isso aí. E depois nós tivemos a Venezuela e o Uruguai 0x0, né? 0x0. 0x0, né? Vou te dizer, eu assisti... No primeiro jogo sem o Suárez, né? É isso? Primeiro jogo sem o Suárez. Eu assisti o segundo tempo desse jogo aqui, a esperar o jogo do Brasil. A Venezuela foi bem também, hein? Venezuela hoje não tem mais time bobo, não, cara. Venezuela não é time bobo. Nós estávamos falando do Chile, que está em último, mas o Chile também não é bobo. Está numa fase ruim. Toda seleção chega uma época que tem que renovar. Apesar que no caso do Chile está uma fase meio longa, né? Essa fase já não é mais nem fase, porque eles não têm muita renovação, né? Não tem muita renovação. A equipe do Chile é aqueles ali que estão ali. Eu acho que só o único que não está da velha guarda é o Arangues, né? Nós estamos enfrentando... Acho que só o Arangues não foi convocado, né? Só o Arangues não foi convocado, acho. Então, Venezuela 0, Uruguai 0. Então, nós vamos passar aqui para a classificação, Betinho. Argentina, 18 pontos. Agora tu vai ver o que é bom para tosse. Colômbia, 16 pontos. Todos com 8 jogos, tá? Todo mundo fez 8 jogos. 8 jogos. Argentina, 18. Colômbia, 16. Uruguai com 15, Equador com 11, Brasil, quinto com 10, Venezuela, o sexto com 10. Até aqui seriam os classificados. Classificar para a Copa. Até o sexto. Depois o sétimo, que é o Paraguai, pescagem. com 9, iria para a repescagem, né? E aí a Bolívia com 9, aqui ainda um ponto só atrás do Brasil, né? Disputa, né? Um ponto. Um ponto. O Bolívia Chile com 9, o Chile está com 5. Chile e Peru. E o Peru com 3. Isso é o que acontece aí. Bom, vamos para o jogo do Brasil ontem, velho. O Brasil perdeu para o Paraguai 1x0, num golaço do... Me faltou o nome, Luiz, acho que é, né? Acho que é Luiz, se eu não me engano. Um golaço de trivela, de pé direito, assim, bateu trivela, a bola fez uma curva, deu na trave e entrou. Betinho, vou te dizer, sua opinião sobre esse jogo? Um gol desses aí, especificamente falando do gol, o seu Alisson, ele também deu uma... Não vou tirar o mérito do paraguaio lá, mas o Alisson deu uma ajudinha pro cara, né? Não pode tomar um 3D daquilo lá de fora da área. Ele bateu bem, né? Não, tudo bem, ele bateu, mas... Aqui a bola fez aquela curva. Eu não sei, o Alisson andou vendo muito jogo... Aceitou. Não sei se ele andou vendo muito jogo do Marquezinho, do Grêmio, o quê, porque... Ele foi e não achou nada, sabe? Esticou e... Não, ficou longe. No Brasil, taticamente, ele já no outro jogo, a gente viu, ganhou do Equador, né? 1x0, né? Ele já ganhou jogando mal, né? Do Equador. Ele ganhou 1x0 no jogo anterior. E ontem foi só uma repetição, né, Figa? O time não tem um esquema de jogo, não tem um esquema tático, sabe? Cada um joga por si, né? Aqueles 3 guris da frente, eles jogam no Real Madrid uma coisa, né? Tu joga no Real Madrid. Ele botou os 3, de repente aproveitando o entrosamento deles, né? O Rodrigo, o Hendrick e o Vini Júnior, né? Mas não é, a seleção é outra coisa, né, filho? A seleção é outra história, né? E depois mexeu mal ainda, né? Mexeu mal, na minha opinião, que eu vi depois umas partes do jogo que eu vi, né? Tu já viu todo o jogo, né? As partes que eu vi, ele mexeu mal, depois no segundo tempo piorou, ficou pior, né? Tem uns ali que não podem fardar, né? Que não podem jogar pela seleção brasileira, não tem condição, né? Um jogador que eu não vou dizer o nome, né? Mas não vou dizer que é o Danilo, lateral direito, não vou dizer que é... Meio campo é bom, mas são jogadores... Mas não jogou nada. Pelo que eu vi, são jogadores de clube. Basicamente, a maioria são jogadores de clube. Não são jogadores de seleção. São jogadores ainda longe de ter aquela questão de vestir uma camisa de uma seleção brasileira, né? E outra também, mais preocupante, filho. Quantos jogadores que estão fora que poderiam estar ali? Fora o Neymar. Vai ser mais ou menos isso aí. Eu vou dizer para vocês. Quantos jogadores que estão fora Neymar poderiam entrar? É um pouquinho acima, acima da média. Mas com esses que estão aí, ele entra com uma perna só. Mas não vai fazer muita diferença, hein, GT? Não. Ele não sozinho vai salvar, ele não vai. Ele não vai conseguir. É um jogador que está já indo para o final de carreira, né? Um jogador que parecia que ia ser um monte de coisa, não foi. Não foi escolhido nenhuma vez melhor. A cabeça não ajudou. A cabeça não ajudou, as festas não ajudaram. Enfim. Maus conselheiros não ajudaram. Enfim, se lesionou, é verdade. Se lesionou também. Soma tudo, né? Mas assim, eu comentei antes aí que eu fiz um vídeo indignado, e está lá na minha página JF 454, mas eu resumindo um pouco aquele vídeo, que é a minha opinião. Eu fazia alguns anos aí que eu não assistia um jogo completo da seleção brasileira. Tá? Desde a era Tite lá, que para mim foi perdido 6 anos com o Tite, foi perdido um tempo com o sonho de vir o tal do Lancelotti,
Isso aí era uma utopia, todo mundo sabia. A gurizinha de 5 anos sabia que isso era mentira. Era marketing da CBF. Aí depois botaram o Fernando Diniz, que para mim não devia nem ter ido. Não, isso aí foi. E agora colocaram o Dorival Júnior. É um bom treinador, mas é treinador de time. Para clube. Não é treinador de seleção. É muita pressão. Eu cheguei à conclusão. empresário. É diretor de CBF, é diretor de... Pode botar... Enfim, não adianta, gente. Não adianta. O Brasil ontem não jogou nada, cara. O meio de campo não fez nada. Um cara se salvou nesse jogo, na minha opinião, Beto. Rodrigo. O Rodrigo no meio campo tentou criar, tentou fazer jogada, apoiou, veio buscar a bola atrás. Só. O ataque dos sonhos, o Vino Júnior é uma cópia deteriorada daquele Vino Júnior do Real Madrid. E o Endrick, vamos ser sinceros, a recém está começando a jogar, né? Mas a recém está começando a jogar futebol, né? É um bom jogador. Que idade tem 18, mais não fez 18. É um bom, mas não adianta colocar, gente. Não pode botar nas costas dele, a responsabilidade de ajeitar a seleção brasileira. Ele está recém começando a jogar, né? E o meio campo ali, ó, Paquetá mal, time. O único que salvou de Rodrigo. Então, assim, eu fiz um comentário e vou fazer de novo. Depois de quase 2 anos sem assistir a seleção, assisti um jogo inteiro. Mas decepcionado, triste, assim, ó, com vergonha. Esse time dá vergonha, gente, dá vergonha. Nós estamos em 5º lugar, numa Sul-Americana, não desmerecendo ninguém. Aí eu digo, vai classificar para a Copa? Vai classificar. Vai. Não tem como ficar. São 6, e mais um lá na pescada. Mas o problema é lá depois, né? Mas vai ir na Copa, para que vai ir para a Copa? Sabe o que vai fazer na Copa? 2026, Canadá, Estados Unidos e México. Sabe o que vai fazer lá? Jogar 3 jogos na fase do grupo. Depois, tchau. Não, e tem uma notícia não, minha cabeça, pior ainda, o que é pior que está por vir, é mais ou menos isso aí, que esses grupos de jogadores que está aí. Mas não passa nunca. Sim, mas quem que está, por isso que eu te perguntei, quem que está fora que tu acha que poderia trazer? Eu só sei que tem que mudar tudo. Mas o grupo de jogadores é basicamente esse aí. Não, tem que mudar, Se quem for isso aí, você já sabe o que vai dar. Mas vai ser isso aí. A menos que surja algum jogador aí que está fora do radar, que o que eu falo para vocês aqui é a minha opinião, mas eu também busco. Ontem eu assisti várias emissoras, escutei rádios também, todo mundo indignado. E eu vou dizer que quem assistiu o jogo pela Globo, que viu o Júnior e o Caio comentar, a decepção deles estava nos olhos, estava na cara, que eles não gostaram. Então eu penso, o que vamos fazer? Eu falei, pega e corta tudo, tira todos aqueles caras da CBF ali, tudo incompetente, tudo safado, tudo sem vergonha. Só que é o seguinte, né? O que a gente vem falando há muito tempo, isso aí reflete na seleção brasileira, reflete no campo, né? Mas lógico! A bagunça que está a CBF aí, isso aí reflete no campo, não adianta. Aqui, nós estávamos em 6º lugar e o presidente da CBF, lá na Olimpíada, está assistindo a Olimpíada de camarote, champanhezinho, caviar, etc. Gente, vamos fazer, derruba tudo! Começa do zero! Derruba tudo. Vamos começar. Cadê aquele nosso jogo, Beto? Eu te pergunto pra ti. Cadê aquele jogo do Brasil? Categoria, jogo bonito, dribles, futebol arte, futebol sorriso. Onde é que tá isso? Fazem 8 anos que isso sumiu. 8 anos que isso sumiu. Faz tempo fica que não tem mais isso aí. Faz tempo. Será que volta? Difícil. Enquanto esses caras estiverem lá, enquanto os técnicos do Brasil querer impor, eu quero que tu comente depois, impor um sistema europeu para a seleção brasileira. A seleção brasileira tem que jogar com o nosso sistema. Acabei de falar. Como é que é? Alegria nas pernas, com sorriso, com drible, ir para cima. Sumiu isso. Enquanto, minha opinião, J. Figueiredo, enquanto nós não recuperar isso, Beto, não chegamos a lugar nenhum. Não sei o que tu pensa. Eu penso assim, que nem muito se fala, porque os jogadores, isso aí, a maioria estão na Europa, estão já milionários, não tem comprometimento tal. Daí um outro amigo meu comentou, mas como é que é a Argentina? Na Argentina também, a maioria joga na Europa. São jogadores já consagrados, já estão com a vida feita, né? Daí, mas aí a mentalidade é diferente. Né? Comprometimento é outro. Mas na Argentina também tem vários que jogam na Europa, pois mas a cabeça do argentino é outra, né? Comprometimento. Eles se comprometem, eles vestem a camisa, né? Agora não dá. Eu assisti até uma parte do jogo e depois larguei.
Eu sou honesto em falar. Tinha até uma parte que eu larguei. Né? Eu não vou ver os caras passeando em campo ali, né? Eu olhava ali Eu fui até o fim, velho. com todo o tu foi corajoso. Fui. Eu vi o Ender Fazia lá. tempo que eu não assisti. Eu vi lá o Piá jogando, até o Piá não tem, o menos culpado acho que tem o Piá. Mas a bola não chegou nele Pois também. é, porque jogando com uma fitinha na cabeça, tal, parece um Piazinho, 18 anos. Estilozinho, Como é que tu vai botar numa seleção brasileira querer botar uma responsabilidade no Piá, no Hendrick da vida lá? E o Vini? Piá recém tá gatinhando. O Vini é uma caricatura. Tá com a cabeça lá no Real Madrid, ele não tá O com a Vini é uma cabeça aqui. caricatura do que era no Real Madrid, gente. Ele não tá com a cabeça aqui, filho. Tentava dar o Esse drible, cara quando tá. via que ia perder a bola, caía. Cai que nem o Neymar era. Pra Ele mim. não tá, fica com a cabeça. Ó, eu falei, ninguém escapou, só o Rodrigo. Tá? Nem o goleiro não perdoou. Eu acho que o Alisson não tá bem. Então, olha, o que nos espera, Beto, o que nos espera aí na frente da seleção. Não pode se apavorar, não pode se apavorar, que vai ser isso aí, viu? Complicado. Vai ser Vai isso ter aí. que derrubar tudo isso aí. Vai ter que derrubar tudo, ou nós vamos sofrer aí, ó, anos e anos e anos e anos. Eu só Pra acredito tentar vendo. Eu só acredito vendo essas modificações que tu fala aí. Eu só acredito vendo. Estamos chegando ao fim, então, Beto, do nosso Boteco dos Guris, na data de hoje, né? Exatamente. Quarta-feira. O Betinho tá com o pé que é moleque, né? Não, vai vamos assistir aí. o Internacional ali. Vamos aí. Essa Fortaleza, que não começou ainda, Beto, não, né? Tá no comecinho, filho. 19 e 27 tem que vai começar. Tá no comecinho. Então, assim, vamos aqui nossos parceiros para nós encerrar o programa de hoje. Telesat Segurança Eletrônica, empresa com mais de 30 anos no ramo da segurança eletrônica, com profissionais qualificados e produtos de alta qualidade e alto padrão. Assim trabalha a nossa empresa. Estamos ao seu dispor para um orçamento gratuito. Telesat Segurança Eletrônica pelos fones 3522-2351 ou 99136-8847. Temos também a Barbearia Mille Filho, um excelente local aqui na cidade de Erechim, para você cortar o seu cabelo, a sua barbinha, né? Com aquele estilo, como era nas antigas barbearias, né? Agende o seu horário lá com o mestre Cício e a sua equipe, né? Fica ali na rua Campos Salles, 393, na praça lá da Praça dos Bombeiros para baixo, antiga Ouro Preto ali, 2 quadras ali. Né? Telefone 99963-6020. E Beto Gravações, mestre Beto aqui. Ele é mestre em converter aqui. Ele é mestre em converter seus vídeos antigos em VHS e para DVD. Ou também em pendrive, tá? Não perca aqueles belos e excelentes momentos da sua vida. Guarde que o Beto faz esse trabalho excelente aí. O telefone do Beto é qual, Beto? 99101-3948. Será que é o 99101-3948? É isso aí. Beto, as suas considerações finais, o seu boa noite. Não esqueça, né, pessoal? Estamos no YouTube também, né? No YouTube também. Ó, vai lá e se inscreve e toca o sininho lá. Como é que é? Toca o sininho. Isso aí não deu muito bem o sininho, mas é É arroba Boteco dos Guris, é isso? Não? Isso. O 2022. Não, 2022 é o Instagram. O Instagram. Arroba Boteco dos Guris é o YouTube. Exatamente. Vamos lá. Boa noite aí. Nós aí. Boa noite aí para todo mundo aí. Espero que tenham gostado, tenham curtido aí. E esparrame aí, como diz o Figa aí, né? O nosso programa aí. Compartilhe aí. E até a próxima semana, até a semana que vem, se Deus quiser, com a volta do nosso terceiro elemento aí. Terceiro integrante aí do. Que elemento não pode mais falar agora. Mas entre nós dá. Boa noite então para todo mundo. Boa noite, Figa. Até a semana que vem. Boa semana que vem. Internacional. Obrigado. E quarta-feira que vem, contamos aí com a presença do Nico, né? Ele também. Já vai estar aí, né? Vamos fazer aqueles debates caso desejem. Obrigado pela companhia de vocês, obrigado pela audiência. Contamos com vocês sempre aqui, Boteco dos Guri. Até lá vista, baby. Fomos! Valeu, um abraço. Terminamos! Porque concluímos. Ao fio. Ao fio, que fio?